necessariamente, tá, a necessidade do apoio se estender até metade da distância mesiodistal. Por que disso? Porque quando a gente tem um dente uniradicular, por exemplo, um pré-molar ou incisivos, quando a gente faz um nicho, né, só ocupando metade da distância mesiodistal, na hora que esse dente receber a carga, nós jogamos a força, o momento de força que esse apoio gera nesse dente, a gente traz ele mais para perto do longo eixo do dente, nessa região aqui mais ou menos, ó, né? Então, isso evita que a gente gere uma torção no dente. Imagina que esse triângulo fosse ocupar, por exemplo, 1/3 só da distância mesiodistal. O vetor de força deste apoio estaria mais próximo da proximal, e isso tenderia a gerar uma força torcendo esse dente para a região, né, rotacionando assim no sentido do apoio, tá? Porque não tem mais nenhuma raiz que segure esse dente, ele só tem uma. Você gerou um momento de força distante do longo eixo, esse dente vai torcer, tá? Agora, no molar, por exemplo, se a gente fizer um nicho de metade, né, da distância mesiodistal, não tem problema. Só que, por ele ter uma segunda raiz aqui, né, vejam aqui embaixo, por mais que eu gere um momento de força distante do longo eixo desse dente, não tem problema, porque ao gerar uma força um pouco mais deslocada para a proximal, nós temos uma outra raiz aqui que vai impedir que esse dente rotacione. Entenderam? Então, assim, se vocês quiserem ser mais conservadores na hora de fazer um nicho, né, um desgaste para receber esse apoio, e você quiser preparar 1/3 da distância mesiodistal, não tem problema para molares, tá? Dentes multirradiculares. Por quê? Ele tem mais do que uma raiz ajudando para que esse dente não torça, né? Ele não faça isso aqui mediante uma força, tá? Por quê? Por ter mais uma raiz, tá? Na hora que puxa para esse lado, por exemplo, essa outra raiz ajuda a manter ele em posição. Ah, mas e se eu preparei metade? Não tem problema, foi um desgaste um pouco a mais, mas não tem problema nenhum também, tá? É só com o objetivo de ser menos invasivo. Para molares, você pode fazer um apoio que ocupe 1/3 da distância mesiodistal. Mas do resto, todas as mesmas características, tá? Numa vista oclusal, ele vai ocupar 1/3 da distância vestíbulo-lingual, a base é voltada para a região de crista, tudo a mesma coisa, só que você pode reduzir, ao invés de ser meia coroa, né, metade da distância mesiodistal, fica só 1/3 para molares, tá? Bom, nós aprendemos já sobre o apoio, vimos as características, né, do apoio. Vamos agora para o grampo de retenção. Quando a gente planeja, pessoal, uma estrutura metálica, geralmente é justamente essa sequência que está aqui, ó, tá? Apoio, grampo de retenção, grampo de oposição, conector maior, conector menor, cela, retentor indireto, placa distal. Essa é a sequência com que a gente planeja. É interessante guardar essa sequência porque como são 9 itens, né, 9 estruturas que a gente tem que procurar ali, se a gente começar cada vez numa ordem, a gente tende a se perder ou esquecer de procurar uma determinada estrutura, de desenhar uma determinada estrutura. Então, por isso é interessante a gente sempre seguir esta sequência que eu coloquei aqui. Tá? Então, a gente viu apoio. Então, quando você for começar a estudar, né, planejar a sua estrutura, você vai começar pelo apoio e em seguida a gente vai para o grampo de retenção. Dentre as características dos grampos, né, de retenção, comparando-se ao apoio oclusal, eles são estruturas
bem mais complexas, tá? Porque o apoio oclusal é aquele triângulo, né? Independente de qual for o arco, qual que for o dente, é aquilo e acabou, tá? Já os grampos de retenção, a gente tem um leque maior de estruturas, de como desenha, como funciona, tá? Então, eles são estruturas mais complexas do que o apoio oclusal. Existe diferente formato, tá? De grampos de retenção, diferentes modelos. A rigidez do grampo de retenção, ela varia de acordo com os seus terços, né? Se a gente pegar um grampo de retenção e dividir ele em 3 partes, cada parte tem uma característica. Geralmente, as 2 partes iniciais dele, que estão acopladas, seja em cela, seja em conector maior, conector maior ou conector menor, ou nicho, geralmente os terços iniciais